Boa tarde, passando aqui para deixar uma reflexão da caminhada, e não diferente das outras vezes, foi algo que o Espírito Santo falou ainda há pouco ao nosso coração, enquanto nós estávamos almoçando, e saltou um versículo bíblico dentro do meu coração e foi muito forte. E eu perguntei a ele por que ele estava falando aquilo comigo. Perguntei ao Espírito Santo. E ele disse para mim, pega e grava. Então, como nós sempre obedecemos, nós não sabemos o porquê de Deus ter colocado essa mensagem, essa reflexão dentro do nosso coração. Mas em obediência nós estaremos passando aquilo que o Espírito de Deus falou conosco ainda há pouco, e ministrou. E nós pegamos um papel e fomos fazendo algumas anotações que nós passaremos aqui para que vocês possam também receber da parte de Deus aquilo que Ele quer ministrar. E o que veio à nossa mente, ao nosso coração, foi essa passagem no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir de 54, versículo 54, onde Pedro nega a Jesus. E o Espírito Santo falando para mim sobre olhar. E nós vamos ler esse texto e meditar sobre o olhar de Jesus e a incoerência de Pedro. Então diz assim o texto da palavra para nós. Lucas 22, 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco tempo depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E o Espírito Santo falava ao nosso coração que essa situação vivida aí por Pedro, né? E ele acontece muitas vezes com a gente também. E nós sabemos que um olhar, ele diz muita coisa, né? Tem situações que eu falo com as pessoas e eu não gosto muito de falar alguns assuntos no WhatsApp, eu não gosto de falar muitas coisas por telefone, mas tem situações que eu prefiro falar olho no olho, porque o olhar da pessoa diz muita coisa. E nós sabemos que quando uma mãe, por exemplo, olha para um filho, o filho já sabe perfeitamente o que a mãe está querendo dizer. Eu me recordei nesse momento, né, de quando meus filhos eram pequenos, e eles diziam que bastava um olhar meu, e eles já sabiam que em casa ia ter uma conversa mais séria. Porque a gente nunca foi de fazer escândalo na frente de ninguém, isso é, graças a Deus, uma postura que nós temos. Minha mãe nos criou assim, nós procuramos criar também nossos filhos. É claro que muitas vezes a gente levava no cantinho para torcer, né? Daquela torcidinha, para corrigir, mas a chamada de atenção mesmo, as coisas mais sérias eram faladas em casa. E então um olhar, né, o meu olhar no caso dizia: você está errado, você está fazendo besteira. Então quando chegar em casa,
a gente conversa. E nós sabemos que através de um olhar a gente pode perceber se uma pessoa está com raiva, nós podemos perceber se uma pessoa tem empatia, nós sabemos ver através de um olhar o amor que uma pessoa demonstra, nós sabemos se uma pessoa está com um olhar de reprovação, se uma pessoa está olhando a gente por admiração, ou até mesmo se alguém está nos olhando com inveja. Isso é muito fácil, é nítido. A gente vê isso claramente através de um olhar. Então, um olhar diz muita coisa. E nesse texto que nós acabamos de ler, quantas palavras Jesus disse no silêncio de um olhar. Tem uma frase que fala sobre isso que eu gosto muito, né? Que muitas palavras são ditas no silêncio de um olhar, e ali exatamente Jesus estava falando com Pedro muitas coisas através daquele olhar que com certeza foi um olhar constrangedor. E por que esse olhar de Jesus para Pedro ali foi constrangedor? Então alguns pontos foram vindo aos nossos pensamentos e clareza também foi dada quando eu comecei a meditar nessa questão. Por que o olhar de Jesus foi tão forte e foi tão penetrante para Pedro? Primeiro, Pedro andou com Jesus por 3 anos, mas sinceramente Pedro não demonstrou ali naquele momento em que Jesus estava sendo preso, Pedro não demonstrou nenhuma consideração por nada que Jesus havia feito, por nada que Jesus havia ensinado. E tantas vezes, por 3 anos, eu acredito que Pedro esteve à mesa com Jesus, esteve participando, né, do ministério de Jesus, mas ali, naquele momento em que Jesus foi preso, naquele momento em que Jesus mais precisava de Pedro, Pedro não demonstrou ter consideração alguma por Jesus. E às vezes a gente fica sofrendo, né, por causa da falta de consideração de algumas pessoas, e nós nos esquecemos que Jesus passou exatamente por isso. Os seus discípulos andaram com ele, viram os milagres, foram testemunhas vivas da glória de Deus manifestada através da pessoa de Jesus, mas na verdade é que não tiveram consideração alguma. Tanto é que a Bíblia diz que o único que permanece com Jesus até o fim foi João, que ficou ali até o momento da crucificação junto com a mãe de Jesus. E ele tinha 12. Dos 12, somente um foi até o final. Então nós vemos que Jesus investiu nos 12, de igual forma, igualmente. Mas só um demonstrou fidelidade, consideração até o final. E isso também nos ensina que fidelidade e consideração nós não devemos esperar de todos, não. São poucos. E a gente não deve deixar de exercer o nosso chamado, de exercer o nosso ministério, por causa daqueles que no decorrer dos anos, na nossa caminhada, não tem consideração por nós. Eu digo que a gente não amadurece com os anos, a gente amadurece com os anos. E quando eu falo isso, algumas pessoas riem, mas eu aprendi que não são os anos que amadurecem a gente, mas são as dificuldades, são as frustrações, são as decepções, são as injustiças, né? São as pessoas com falta de caráter, as pessoas que na nossa frente são um tipo e por trás são outro. E por que a gente amadurece com isso tudo? E hoje, para mim, pouco importa. Os que são sinceros, os que são verdadeiros, os que são leais, os que são fiéis, os que não são, os que a gente ainda continua investindo e talvez um dia venham a nos apunhalar pelas costas, porque o nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus, mesmo sendo Deus,
né? Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele fala para a gente que ele tinha as mesmas prerrogativas de Deus. Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente, todas essas características Jesus também tinha. Então, Jesus era o homem, 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas em momento algum ele lançou mão da sua divindade para se livrar das adversidades que ele tinha que enfrentar. E ele enfrentou como homem. E a Bíblia diz que nós hoje não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, por ser Jesus 100% homem, ele sofreu na carne como homem. E ele deixou também esses exemplos para que nós pudéssemos saber que, assim como ele passou, nós passamos, mas assim como ele venceu, nós também venceremos. E ele passa por esse momento aqui com Pedro. Mas o interessante é que aquele olhar também é como se Jesus estivesse falando para Pedro assim, Pedro, como você é hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Hipócrita é aquele que representa ser aquilo que não é. Hipócrita é uma pessoa que usa máscaras, né? Tem uma aparência, né, em sociedade, mas no particular e bem lá no fundo, no interior, não é nada daquilo que demonstra ser, ou que aparenta ser, ou que quer mostrar para as pessoas que são. E Pedro demonstrou aqui, e Jesus foi lá no profundo da alma dele, mostrando o quanto Pedro era uma pessoa hipócrita. E por que que a gente pode chegar a essa conclusão? Em João 6,68, a gente vai ver Pedro, né, diante de Jesus, quando ele tem um discurso muito severo, e algumas pessoas foram uma após as outras, deixando Jesus, abandonaram a Jesus por causa do discurso dele que era pesado. Jesus falava a verdade em amor, mas ele era severo quando ele falava as verdades que Deus mandava, né? Ele não falava dele mesmo, mas era Deus quem usava a boca dele para pregar a verdade para o povo, para que houvesse um arrependimento. E o povo, ouvindo isso, as pessoas começaram a dizer, duro é este discurso, quem pode suportar? Né? E como foi um saindo após o outro, Jesus olha então para os seus discípulos e diz, eles se foram, vocês também querem? Podem ir embora. E Pedro então toma a palavra nessa ocasião e ele faz uma declaração muito linda para Jesus. Olha que declaração maravilhosa. Pedro diz o seguinte, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nesse texto, a gente acha que Pedro era um homem firme, era um homem consistente, era um homem alicerçado, era um homem com raízes, porque ele andava com Jesus e ele declarou ali a sua fé. Para quem iremos nós? Ele sabia que nenhum outro poderia levá-los até a vida eterna que Jesus tinha prometido. Mas nesse momento aí da prova, nesse momento em que Jesus é levado a cumprir os propósitos de Deus, ele, na sua fraqueza, ele realmente mostra a sua face e que ele não era nada daquilo que as suas palavras declaravam. E o Espírito Santo falava ao meu coração que, infelizmente, em nosso meio, existem muitas pessoas assim, que declaram, fazem uma confissão de fé da boca para fora, mas no fundo, bem lá no fundo do seu coração, não vivem, não creem e não praticam nada daquilo que sai da sua boca. Assim era Pedro. E ele demonstrou claramente nesse momento em que Jesus foi preso a sua hipocrisia. Ele era uma pessoa hipócrita porque ele não conseguiu até o fim ser aquilo que ele declarava com as suas palavras.
E nós não podemos ser apenas pessoas que falam, que conhecem a palavra de Deus, que pregam, mas nós temos que viver. E a gente demonstra nos momentos mais difíceis, nos momentos de luta, é que nós demonstramos realmente que a nossa fé está firme e inabalável no Senhor. Não é no momento em que estamos na festa de casamento, não é no momento em que estamos bem financeiramente, mas é nos momentos de dificuldade financeira, é no momento de luta, né, de tribulações, que nós demonstramos realmente que nós somos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Nós podemos analisar também que esse olhar é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro que ele nunca entendeu a vontade de Deus, né? Por isso ele era tão usado pelo diabo. Ao mesmo tempo ele declara, né, que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele declara que Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Olha as declarações de Pedro, né? A gente fica encantada com essas declarações. Mas também, por outro lado, como ele era usado pelo diabo. E em Mateus 16, 23, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Pedro andava com Jesus, fazia declarações maravilhosas a respeito de quem era Jesus. Eu creio que ele convencia muita gente se espelhava em Pedro, mas ele era muito usado pelo diabo. E em certa ocasião, quando Jesus começa a falar que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse e que ele veio cumprir esse plano e essa era a vontade de Deus para a sua vida, Pedro toma a frente e fala a Jesus: de maneira alguma, Senhor, isso vai te acontecer. Ou seja, se Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, já estava planejado desde a fundação do mundo que Jesus seria a solução, a salvação para a humanidade. Como que Pedro, né, servindo a Cristo, andando com Cristo, ouvindo todos os dias os planos e propósitos de Deus para a vida dele, nesse momento ele vai contra aquilo que já estava determinado. Ou seja, Pedro ali se manifesta como um anticristo, a pessoa que se levanta contra a vontade predeterminada por Deus. E Pedro se levantou ali também contra a soberana vontade de Deus, porque Deus já havia prometido na sua palavra que enviaria o seu filho como ovelha no meio de lobos, que ele ia padecer, que ele ia sofrer, estava tudo escrito. O livro de Isaías, o profeta falou sobre isso, o sofrimento do Messias já estava profetizado, porque já era um plano determinado por Deus para que acontecesse daquela forma. E Pedro, então, usado pelo diabo, diz: Senhor, de maneira alguma isso te acontecerá. E Jesus, apesar de amá-lo, vira para Pedro e diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalo. Então, muitas pessoas estão seguindo a Cristo, entre aspas, mas não entendem os planos e os propósitos de Deus. E ao invés de agirem como boca de Deus, como servo de Deus, como alguém que ajuda a cumprir a vontade de Deus aqui na terra, pelo contrário, agem como boca de Satanás, que se levantam contra toda vontade de Deus aqui na terra. E aquele olhar profundo, aquele olhar penetrante de Jesus para Pedro, estava querendo dizer exatamente: pois é, Pedro, você não entendeu nada. Você, ao invés de compreender e ajudar outros, né, a acreditarem naquilo que eu falei, porque você andou comigo, você está servindo de escândalo, porque você andou comigo e você não acreditou em nada do que eu falei. E quantas pessoas andam conosco, quantas pessoas caminham ao nosso lado, dão tapinha nos nossos ombros,
agradecem a Deus porque nós somos boca de Deus na vida deles, e de uma hora para outra também tem uma atitude dessas, né? De ser um instrumento usado por Satanás para contradizer, porque muitas vezes as pessoas só acreditam que seja Deus quando é algo que beneficia a elas, mas quando é algo que vai contra o entendimento, algo que vai contra a razão delas, algo que vai contra aquilo que elas têm como correto, essas pessoas são usadas pelo diabo quando se levantam para dizer que aquilo não vai acontecer do jeito que Deus falou. E isso é muito perigoso, porque nós vemos na palavra de Deus que todos aqueles que se levantaram contra os propósitos de Deus tropeçaram e caíram, e alguns pagaram até com a própria vida por desafiarem o Senhor soberano. E Ele, sendo soberano, Ele faz o que Ele quer e da maneira que Ele quer. Pedro andou com Jesus, mas Pedro não conhecia a soberania de Jesus. E Jesus, para trás de mim, Satanás. Jesus sabia perfeitamente que não era Pedro. Assim como de outra vez, Pedro, cheio, da presença de Deus, declarou a natureza de Jesus, que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa ocasião, ele é usado pelo diabo. Então não se engane, muitas vezes algumas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo dizendo servir a Deus, e muitas vezes sendo usadas por Deus, se elas derem lugar à vazão à carne delas, elas serão bocas de Satanás e vão contradizer aquilo que já está determinado por Deus, que está no coração de Deus. E eu fico imaginando como seria se Jesus olhasse fisicamente, pessoalmente, bem nos olhos dessas pessoas, assim como ele olhou para Pedro, e quanta coisa Jesus falou naquele olhar, sem sair uma palavra da sua boca. Nós sabemos também que Jesus ali, ele como se estivesse mostrando esse lado violento de Pedro, que não entendeu nada do evangelho, porque nós vemos também Pedro, quando Jesus é preso ali no jardim, ele toma de uma espada e ele corta a orelha do soldado. Ele viveu 3 anos com Jesus, como Jesus ensinava a se portar com relação aos seus inimigos. Ele sabia que era necessário aquilo acontecer, e ele se colocou mais uma vez como pedra de tropeço, para que não se cumprisse aquilo que havia saído da boca de Deus sobre a pessoa de Jesus. E uma outra coisa que nós vemos também quando Jesus olha para Pedro era a covardia. Interessante nesse texto que nós acabamos de ler, que Pedro não assumiu ter compromisso com Jesus. E o pior, Jesus havia avisado ele. E uma pessoa assim que oscilava, ele vivia momentos assim de situações extremas. Numa hora ele diz que vai seguir Jesus até o fim, uma hora ele diz que ama Jesus, numa hora ele declara coisas reveladas profundas da parte de Deus, e agora no momento em que Jesus mais precisa dele, ele deixa aflorar esse seu lado covarde. E nós vemos aqui no texto que nós lemos no início, que foram 3 pessoas, ele começou a seguir Jesus de longe, vendo ali Jesus sendo preso. 3 pessoas chegam e dizem que ele também era seguidor de Jesus, e ele, para livrar a própria pele, ele, na sua covardia, ele diz: não, eu não conheço. E a Bíblia fala aqui no versículo 56, que uma criada, vendo ele assentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele.
A Bíblia não fala o nome dessa criada, dessa empregada, mas ela teve coragem de desafiar e ela confrontou Pedro. Você estava com ele? Não, que isso? Eu não, mulher, eu não conheço. Então ele nega diante dessa mulher. Diz a Bíblia que pouco tempo depois veio outro e disse: olha, você é um desses aí que andava com Jesus. E ele de novo, mais uma vez na sua covardia, ele diz: não, que isso? Eu não sou, eu não ando com ele, eu não conheço esse homem. E diz aqui no versículo 59, tendo passado cerca de 1 hora, olha só, ele teve bastante tempo para ele refletir, ele teve bastante tempo para ele voltar atrás e reconhecer a asneira e a besteira que ele estava fazendo, porque ele já havia sido avisado por Jesus. Então, a Bíblia diz o seguinte, Deus falando: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia, ele vai tendo misericórdia, ele vai tendo misericórdia, ele vai tendo misericórdia, até que um dia, né, ele resolve executar o seu juízo, a sua justiça. E ele ali nesse momento, ele olhou para Pedro e viu a covardia de Pedro. E Pedro insistia, né? Já depois de um tempo, passado 1 hora mais ou menos, também este verdadeiramente estava com ele, porque é Galileu. Pelas características dele, pela forma, pelo comportamento, as pessoas sabiam que ele andava com Jesus. Então, de certa maneira, ele tinha alguns traços, né? É aquele tipo de pessoa que a gente olha, tem um pouquinho, ele frequenta a igreja, ele é religioso, ele ora, ele diante das pessoas tem uma postura de cristão, mas no fundo, só Jesus sabia como era o coração de Pedro. Mas Pedro insistia: homem, eu não compreendo o que você está dizendo. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, a covardia era tamanha, porque mesmo sendo apontado como um dos seguidores de Jesus por 3 vezes, ele não se humilhou para dizer não, realmente, por medo, não sei, por covardia, mas de uma coisa eu estou certa: Pedro negou a Jesus, né? E aquele Pedro que batia no peito, que iria até o fim, esse negou a Jesus. Mas todo olhar de confronto é para arrependimento, né? Eu imagino aquele olhar, como deve ter sido, aquele olhar firme, aquele olhar consistente, aquele olhar de que não precisou falar nada, nenhuma palavra, mas que falou muita coisa e falou mais do que qualquer outra palavra que ele pudesse falar com Pedro naquele momento. Me chamou a atenção no texto também que Jesus não sai apontando, não sai acusando, apenas olhou, e aquele olhar foi suficiente para que Pedro saísse dali e chorasse amargamente. Poderia ter sido a primeira oportunidade que ele teve, quando a empregada disse que ele era um dos que andava com Jesus, mas ele negou a Jesus. A palavra de Deus, Jesus fala para a gente que aquele que negar o seu nome diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Mas aquele que o confessar diante dos homens, terá o seu nome confessado diante do Pai, lá na eternidade. Que a gente venha viver de forma que nós não proclamemos Jesus com os nossos lábios, mas que nós o neguemos com as nossas atitudes. Deus quer que a gente, a todo instante, né, não tenha medo, não tenha vergonha de se pronunciar e de se manifestar como verdadeiro seguidor de Jesus. Mas para isso é necessário que a gente tenha uma vida de testemunho, porque senão você só vai perder tempo pregando uma coisa que você não vive, porque as pessoas estão cansadas de ouvir palavras, elas querem ver em nós
as características do próprio Jesus. Então Pedro chorou amargamente após Jesus olhar para ele. Quando há arrependimento e conversão após o confronto, Deus muda tudo. Deus sabia que Pedro não era convertido. O próprio Jesus, em Lucas 22:32, falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, quando você tiver um encontro verdadeiro, genuíno e puro comigo, com a minha pessoa, através do meu Espírito Santo, vê se você leva teus irmãos também ao arrependimento. Porque às vezes não é só um. Muitas pessoas se enganam com a aparência, porque Pedro parecia ser convertido. Pedro estava ali com a espada, pronto para defender Jesus a todo custo. Quantos estão com a palavra, que é a espada, defendendo o Evangelho, defendendo seguir a Cristo, mas nos momentos em que são confrontados, levam outros a saírem da presença de Deus e não deixa que outros sejam confrontados pela palavra de Deus, a fim de que possam mudar. Então Jesus já sabia disso tudo. E Jesus deixou que Pedro caminhasse com ele tranquilamente, mas disse: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Então, muitas vezes, o que acontece com a gente? Nós sabemos, pelo Espírito Santo, de todos aqueles que caminham conosco. Nós conhecemos o coração daqueles que andam ao nosso lado, daqueles que passam pelo nosso caminho. Nós conhecemos e nós sabemos de tudo. Mas assim como Jesus, eu também prefiro deixar, porque vai ter um momento em que a própria consciência da pessoa vai acusá-la das coisas erradas que ela anda fazendo, se é que ela tem o Espírito de Deus, ou se é que essa pessoa um dia ainda vai ter uma experiência com o Espírito Santo, porque esse foi o caso de Pedro. Ele andou com Jesus durante 3 anos, mas ele não era convertido. Quantos estão dentro da casa de Deus? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos e não é convertido. Conversão não tem nada a ver com o tempo, tem a ver com o fruto que a gente manifesta, tem a ver com a vida de testemunho que a gente vive, tem a ver com a nossa vida diária, não com os anos vividos dentro de uma igreja. Pedro viveu muitos anos ao lado de Jesus, mas ainda não tinha tido uma experiência com Jesus. E eu fiquei pensando, sabe qual o problema de Pedro? É no momento das dificuldades do seu Senhor, do seu mestre, do seu amigo. Ele estava seguindo a Jesus de longe. Quando nós estamos seguindo a Jesus de longe, nós corremos o risco de negá-lo, não só uma vez, não 2, nem 3, mas várias vezes, porque a gente pode estar assim. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas longe de Deus. E assim como aquela parábola da dracma perdida, que ela estava perdida dentro de casa, muitas pessoas, eu costumo dizer que elas são uma dracma, perderam o seu valor dentro da casa do Pai. Pedro era um homem que estava seguindo a Jesus, mas estava perdido. Ele ainda não havia tido essa experiência do novo nascimento, da transformação. Então, porque ele estava seguindo a Jesus de longe, sem intimidade, era um contato de amizade, mas ele não tinha a profundidade da comunhão que João tinha, que a Bíblia chama de discípulo amado, que era aquele discípulo que reclinava sua cabeça no ombro de Jesus. Esse sim foi até o final, porque quando a gente está perto do coração, a gente sente a dor do outro. Pedro estava longe, e quando você está longe do outro, você não consegue sentir a dor. E porque você não está sentindo a dor do outro, você muitas vezes se torna covarde, negando a sua fé em Cristo e quem você deveria ser ou afirma ser nele. Nós vemos que o olhar de Jesus, assim como no livro de Apocalipse 1,14 fala que
naquele momento em que João está na ilha de Patmos, ele tem uma visão do Filho do Homem, e ele fala no versículo 14 que seus olhos são como chamas de fogo. E eu imaginei esses olhos como chamas de fogo, olhando para Pedro. Muitos textos da Bíblia nós vemos Jesus olhando para as pessoas e diz a Bíblia que ele, movido de íntima compaixão, Jesus era alguém que sabia sentir a dor da pessoa, mas ele também, por ser Deus, ele sabia o que havia no coração das pessoas. Muitas pessoas hoje querem, ter o dom da profecia, o dom da revelação. Eu não vou dizer que isso é ruim, mas tem um lado ruim, porque assim como Jesus, muitas vezes as pessoas são uma coisa com a gente e a gente sabe que o coração delas não é aquilo que a boca fala, não é aquilo que ela demonstra ser. E isso também traz muita tristeza para o nosso coração. E Jesus ali, com seus olhos como chama de fogo, ele deve ter sentido muita dor ao saber que o seu amigo, que demonstrou tantas vezes com palavras que o amava, que estava disposto a pagar o preço, ali naquele momento, quando ele mais precisava, o seu amigo estava negando ser amigo dele de fato e de verdade, e ainda abrir a boca para dizer: eu não o conheço. Quantas vezes nós passamos por situações onde nós pensamos que temos amigos e as pessoas também agem como Pedro, agem como se não nos conhecesse. Se Jesus passou por isso, nós também passamos e passaremos muitas vezes, mas é a postura de Jesus que nós devemos aprender com pessoas como Pedro, com a sua incoerência, porque falava uma coisa e vivia outra. Jesus simplesmente não falou nada e ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz no livro de Isaías, lá nos capítulos 53, 54, falando sobre o Messias, onde diz que ele seria levado como ovelha muda para o matadouro, mas ele não abriu a sua boca. E aqui, diante dessa covardia de Pedro, Jesus também só olha para ele, mas Jesus, em momento algum, abre a sua boca. O olhar de Jesus penetra o mais profundo do ser humano. Será que se Jesus olhasse hoje para você, assim, cara a cara, tete a tete, será que no seu coração ele veria o que sai da sua boca em espírito e em verdade? Será que Jesus ele veria que no seu coração tem realmente um espírito de adorador, como você canta, como você louva, mas quando você tem uma primeira oportunidade e uma dificuldade, um problema, você sai murmurando, você sai blasfemando, você sai reclamando? Porque Jesus, ao olhar para nós, ele sabe da sinceridade ou da falsidade do coração do ser humano. Jesus revela, quando ele olha para nós, aquilo que está oculto. Seus olhos são como chamas de fogo. O fogo, ele não só aquece, mas ele ilumina, ele clareia, ele traz, a iluminação. Então, aquilo que está escondido, a gente, quando está com uma tocha, quando acende uma fogueira, a gente vê o que está em volta, se tiver escuro, porque o fogo vai revelar aquilo que está oculto. Então, os olhos de Jesus, quando penetram o nosso interior, ele bota para fora, ele ilumina, ele traz para a luz as profundezas da nossa alma. E se Jesus olhar hoje para o meu coração e para o seu, o que será que ele vai descortinar? Luz ou trevas? O fogo ilumina, mas o fogo também purifica e modifica a natureza de uma matéria. Você sabe que o ouro é passado pelo fogo para ser refinado, mas nós sabemos também que a madeira, quando passa pelo fogo, ela é consumida,
A palha, quando passa pelo fogo, né, destrói completamente. E eu penso e eu pergunto para você, se Jesus olhar para dentro do teu coração, o que vai acontecer? Será que tem uma matéria, tem uma condição aí como o ouro que pode ser purificado para ter mais valor ainda? Ou o que tem dentro de você é palha, é algo que se destrói, é algo que se consome e que não tem consistência alguma? Assim como Pedro só mudou depois de passar pelo fogo, literalmente, porque até aí, até a crucificação, Pedro não era convertido. Mas quando desceu sobre eles o Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, e todos viram línguas como de fogo descendo do céu, e as línguas foram repartidas sobre cada um dos servos de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas. Então esse Pedro covarde, então esse Pedro que negou a Jesus, então esse Pedro incoerente, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus, a natureza dele foi transformada pelo fogo. E eu digo para vocês que muitos cristãos, se não passarem pelo fogo do Espírito Santo, aleluia, não terão a sua natureza humana, carnal, modificada pelo poder do Espírito Santo. Embora estejam dentro da igreja, embora digam que sigam a Jesus e que digam praticar a sua palavra, que vivam uma vida de religiosidade, né, que frequenta constantemente os templos, se não passar pela purificação do olhar de chamas de fogo de Jesus, não terá a sua natureza modificada. E quando nós somos purificados por esse olhar, nós somos constrangidos pelo olhar de Jesus, e esse olhar muda algo dentro de nós e nos leva ao arrependimento. Jesus não precisou falar nada, mas o seu olhar, como chamas de fogo, penetrou na alma de Pedro e fez com que ele visse todo o seu pecado sendo descortinado ali naquele momento. Nem sempre quando a pessoa chora, ela está arrependida, mas quando uma pessoa está arrependida, ela não só chora, mas ela muda de vida. Choro não é arrependimento. Arrependimento é quando a pessoa muda. E nós vemos no livro de Atos, no capítulo 2, quando Pedro tem aquela experiência com o fogo do Espírito Santo de Deus. Ele, ao invés de se tornar, de continuar um homem covarde, ele se transforma num homem ousado e começa a proclamar com autoridade o nome de Jesus, o plano de Jesus. Olha como é que muda a situação. E através dessa mudança, dessa experiência, desse encontro, dessa manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Pedro, né? Pedro se torna o primeiro pregador no livro de Atos, e através da sua mudança, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Que o olhar transformador de Jesus, que é mais penetrante, né, do que chamas de fogo, possam nos levar a ter um encontro, a uma mudança de atitude, para que sejamos dignos de ser chamados filhos de Deus, e para que Jesus se lembre de nós quando nós passarmos daqui para a eternidade, sejamos dignos de morar com Ele, porque o glorificamos aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui nesse corpo, nós não devemos negar a Jesus, não vale a pena negar a Jesus. Nós precisamos da força de Deus para continuar firmes até o fim, para que as nossas obras, quando passarem pelo fogo,
nós sejamos aprovados e não reprovados, como Pedro nesse momento em que Jesus mais precisava dele. Jesus quer hoje que nós, como servos seus e suas servas, tenhamos coerência, convicção, perseverança e que nós estejamos realmente a pagar um preço de vivermos exatamente tudo aquilo que nós pregamos e tudo aquilo que sai da nossa boca. As pessoas não estão preocupadas com o nosso conhecimento. As pessoas estão preocupadas em olhar para nós e ver se de fato nós vivemos aquilo que nós pregamos. Jesus, na oração sacerdotal de João capítulo 17, ele diz e ele ora assim: Senhor, eu rogo por este, mas não só por este, mas por todos aqueles que hão de crer em mim, para que eles sejam um, ó Pai, como tu és um só em mim e eu em ti. Jesus intercedeu por nós, que creríamos nele no futuro, e eu tenho certeza que nesse momento essa palavra é para que haja uma intercessão de Jesus em seu favor, que ainda não se posicionou e anda com os pés em cima do muro. Quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Quer as promessas de Deus, mas não quer viver de acordo com aquilo que são as exigências da palavra de Deus. Quer ser aprovado por Deus, mas não quer passar pelo fogo da provação. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor possa olhar para dentro do teu coração nessa tarde e provar os teus pensamentos, provar o teu coração, provar a tua alma, para que Ele encontre em você um verdadeiro servo e um verdadeiro adorador. Não um hipócrita, não uma pessoa que usa máscara, não uma pessoa que vive de aparência, como Pedro viveu durante 3 anos, caminhando com Jesus, mas vivendo de forma totalmente oposta àquilo que a sua boca declarava. Pense nisso e fique com essa reflexão da caminhada. Que Deus te abençoe.